Minha crush esqueceu os óculos. Exatamente como o nome diz, eu vou trazer um anime da nova temporada que fala sobre o romance entre uma garota desastrada que vive perdendo seus óculos e não consegue enxergar sem eles. Fica mais cegueta que eu indo pegar água 3 horas da manhã e esbarrando em tudo. E um garoto que gosta dela e tenta ajudá-la como pode. Se inscreve e deixa o like se quiser que eu continue. A história começa com o nosso protagonista Kaede andando tranquilamente rumo à sua escola. Em uma narração, ele fala que gosta de uma garota que tá sempre na imaginação dele e tudo que ele faz, ele pensa nela. Essa garota se chama Ai. O anime mostra ele andando em vários ângulos estranhos e várias cenas dos dois juntos aparecem, porém era tudo imaginação dele e ele volta à realidade ao ouvir uma buzina. Ele diz que é dela aqui e por algum motivo não completa a frase. Por enquanto, o anime fica meio sem contexto, apenas mostrando os estudantes indo para a escola. No corredor, o Kaede vê a Ai correndo e não tira seus olhos dela. Ao entrar na mesma sala dela e se sentar em sua carteira que ficava ao lado da carteira dela, ele completa a frase dizendo que é dela que gosta. O anime dá sequência com o professor dando aula, mas acho que o Kaede pensou que a Mi era o quadro, porque ele só ficava olhando pra ela, aquela olhada que chega a entortar o pescoço. Outra narração acontece com ele explicando que a Mi senta ao lado dele, pois houve uma troca de lugares e esse é o terceiro dia que ele a conheceu. Acho que é um pouco cedo pra dizer que tu gosta dela, mas beleza. Enquanto observava que nem um stalker, ele continua dizendo que ela tá sempre distraída e fala umas coisas meio sem sentido de vez em quando, mas é justamente essa estranheza dela que fez ele gostar dela. E tudo que ele queria era que ela olhasse pra ele com essas lentes grossas dela. Olha a Velma adolescente aí. Só sei que ela olha pra ele e ele vira o rosto de vergonha. Durante o intervalo, ele volta pra aula e percebe que ela tava sem óculos, dizendo que ela também fica linda desse jeito. Ele vê ela mexendo em suas coisas com o olhar de quem vai descer a cadeirada na primeira pessoa que vê, mas comenta que mesmo assim ela é linda. Só tem duas frases no vocabulário dele: eu gosto dela e ela é linda. Ele disse que queria perguntar por que ela estava sem óculos, mas não sabia como falar com ela, pois nunca conversaram antes. Ela olha pra ele e fala que por mais que pareça estar braba, ela só tá com essa cara pois esqueceu seus óculos em casa, então não conseguia enxergar direito, mas mesmo assim veio pra escola. Isso que é disciplina, hein? Ele se pergunta como ela conseguiu esquecer se ela nem enxerga sem eles. Ela fala que é a primeira vez que esquece esse mês, ou seja, é algo que acontece com frequência. Ele se pergunta como poderia ajudá-la nessa situação e ela pergunta pra ele qual dos livros dela era o de história, já que não conseguia distinguir nenhum. Ele chega pertinho dela pra ver, mas ao notar a distância se afasta na hora com vergonha. Ele oferece a ela o seu livro enquanto tremia que nem furadeira e ela, já que não conseguia ver P nenhuma, se aproxima dele e eu acho que 90% do orçamento do anime foi só nesse frame aqui. O frame é tão bom que ele chega a pular pra trás, olha aí ó. Ela pergunta o que foi e ele diz que ela poderia ler sozinha. Ela pergunta o porquê enquanto olhava pra ele com aquela cara de uga buga e deixa ele sem resposta. A cena corta com os dois bem próximos usando o livro e ele reclamando consigo mesmo que ela estava muito perto e quase encostando nele, mas ele tenta se acalmar para manter a compostura. No entanto, quando ela se inclina para ver o livro, ela se encosta tanto nele que o cara quase tem um derrame. Esse aí nunca encostou numa pessoa na vida, não é possível. Ela fala que desse jeito ele não iria conseguir ver o livro, mas ele diz para ela não se incomodar com ele, pois ele nem usava o livro mesmo. Ele vê ela afundando a cara no livro, tentando ler e se pergunta se ela perde a noção de espaço quando tá sem os óculos. Ele fala que apesar de ter tomado um susto com a aproximação física repentina dela, ele se sente mais próximo dela agora, apesar de que perder os óculos é algo normal pra ela, então talvez ela nem se lembre dele, e enquanto fala isso, ela se aproxima demais dele, deixando ele com o coração acelerado, e ela pergunta quem ele era, já que não conseguia enxergar. Ele se apresenta dizendo seu nome e ela o reconhece como o aluno que sempre senta ao lado dela. Ela o agradece por ajudá-la antes de enfiar sua cara no livro de novo. Na saída da escola, ele diz que não esperava ser pego de surpresa daquela forma e fica triste por não ter conseguido prestar atenção na aula. Enquanto andava até a saída, ele vê a Mi trocando de sapatos e vê que ela estava tendo dificuldades, então pergunta a ela se estava tudo bem. Ela pergunta quem é e ele responde que é o Kaede. Ela se lembra e pergunta pra ele por que os tênis dela estavam tão grandes assim. Ele, quando olha melhor, vê que ela estava usando os tênis dele, isso que dá não botar cadeado no armário. O anime mostra o que aconteceu alguns minutos antes, mostrando que algumas alunas se ofereceram para ajudá-la a ir para casa e pegar seus tênis nos armários, mas ela se negou dizendo que sabia onde eles estavam mesmo sem os enxergar. No entanto, ela explica que quando foi pegar seu tênis, ela viu um tênis diferente, pensou que errou de armário, assim ela começou a procurar por tudo e ao abrir o armário do Kaede viu um tênis igual ao dela e pensou que era o seu. Ao ver que ela estava usando os seus tênis, o Kaede fala em pensamento que estava com inveja do tênis dele. Só pode ter fumado uma antes de vir para a escola esse cara, mas diz que não era hora de pensamento
pensamentos estranhos, e bota estranhos nisso. Ele abre o armário dela e vê um sapo ali dentro. Ela continua pensando que não era o tênis dela, pois o dela não tem nenhum detalhe verde. Ele pergunta se ela tinha medo de sapos e ela diz que não. Ele então pede pra ela virar de costas e consegue fazer o sapo sair do tênis, fingindo que achou o tênis dela em seguida, mas ela saca que tinha um sapo nele. Ela se despede dele ao ir embora, mas antes ela nota que os sapatos dela estavam desamarrados e se oferece para ajudar. Enquanto ele amarrava os tênis dela, ela diz que agradece a ele por tudo que ele fez por ela e iria retribuir o favor algum dia. Ela o agradece de novo com um rostinho bem fofo, dizendo que notou que ele a ajudou muito. E em pensamento, o Kaede, ou Komura, que é como ela o chama, porque basicamente é o sobrenome dele, diz que estava feliz pois passou o dia todo com a Mie, e essa é uma lembrança que ele gostaria de manter. O anime mostra uns flashbacks do que aconteceu até agora no episódio, e ele fica perdido em seus pensamentos, tão perdido que não nota a Mie encarando ele com o rosto quase colado no rosto dele. Ele pergunta o que foi e ela diz que queria agradecê-lo depois, então queria se lembrar do rosto dele, mas não conseguia enxergar direito. Por isso pede pra ele deixá-la ver direito na próxima vez que eles se vissem, dessa vez indo embora com os cabelos ao vento. Em uma narração, ele explica que ela só se virou até agora mesmo sem óculos porque ela mora pertinho da escola, e ele, enquanto observava as estrelas, diz que queria que ela perdesse os óculos de novo para ficar próximo dela mais uma vez. E não é que ela perde mesmo? Sim, no dia seguinte, o Kaede nota que ela estava sem óculos mais uma vez, e ela explica para sua amiga que pisou nos óculos sem querer e os quebrou. Ele, ao ouvir isso, fica pensando se lançou má sorte a ela sem querer, por ter pensado que queria vê-la sem óculos de novo. A cena corta com os dois na quadra, na aula de educação física. Ele não entende como ela queria jogar sem nem ver, mas ela fala que não queria ganhar falta. Ele pensa que ela perdeu seus óculos pelo pedido que fez na noite passada e decide protegê-la de todas as bolas, mas quando ela se encosta nele dizendo que iria se esconder nele, ele fica tão distraído que leva uma bolada e sai na hora. Eles estavam jogando queimada pelo jeito. Nossa, que saudade, mano. Em seguida, eles voltam pra sala pra ter mais uma aula e o Kaede reclama de estar cansado de tanto pegar na bola e levar bolada. Isso ficou meio estranho. Ele nota que a Mie estava muito focada em seu livro, mas após o professor reclamar com ela por dormir na aula, ele tenta chamá-la, mas nota que ela estava mesmo dormindo. Eu não sabia que o Saitama dava aula. O professor continua reclamando por ela estar dormindo no meio da aula e ele tenta acordá-la, mas não se sente confortável em tocá-la, então acaba mentindo e falando pro professor que ela estava encostada no livro desse jeito porque tinha esquecido os óculos e não conseguia enxergar direito sem eles. Inclusive, o professor vê ela bem de perto e não percebe que ela estava dormindo. A situação se resolve, mas ele ainda precisava acordá-la. No entanto, ele não tinha coragem de tocá-la, mas no final ele nem precisa porque ela mesma acorda sozinha. No entanto, ela olha pra ele e o chama de pai. Ele tenta explicar que não era o pai dela, mas ela estava muito sonolenta pra ouvi-lo e ainda se aproxima dele pra tentar ver quem era. Ela, ainda pensando que ele é o seu pai, pergunta se ele estava usando os óculos dela por engano de novo e ele se sente que estava ouvindo algo que não deveria. Em seguida, ela diz que iria voltar a dormir e encosta no Kaede como se ele fosse um travesseiro, e ele pede pra Deus nunca deixar esse momento acabar, mas o professor chega ali pra cortar o barato deles. No dia seguinte, ele nota que a Mie veio sem óculos de novo e se pergunta se tinha algo que podia fazer pra ajudá-la, pois se preocupa com ela. Ela chega bem perto dele, de novo querendo ver o seu rosto, o deixando todo vermelho, e ela diz: então é assim que você se parece, enquanto dá um sorrisinho pra ele, mostrando que ela finalmente reconheceu o rosto dele. Ela se levanta e vai conversar com suas amigas que perguntam sobre ela ter vindo sem óculos de novo, mas ela revela que começou a usar lentes de contato, então estava enxergando bem. E esse foi o primeiro episódio de Suki na Koga Megane. Se você gostou e quer novos episódios aqui no canal toda semana, me mostra que vale a pena trazer, como sentando o dedo no like, se inscrevendo e compartilhando para alguém. Não esquece de comentar também para me motivar a trazer mais vídeos, demorou? Valeu!